Ela, a minha irmã era é evangélica e ela me perguntou sobre o fato de alguns evangélicos falarem em línguas e que nem eles mesmos entendem. Você poderia expor para nós a sua opinião sobre esse tema? Deve ser o falar por línguas? Uhum. Nós temos isso na carta de Paulo aos Coríntios, acho que é na primeira carta, capítulo, acho que é o 12, em que ele fala dos dons. Ele enumera 9 dons. E nesses 9 dons que ele vai mostrando, um deles é falar línguas estranhas. E às vezes, quando a gente fala, falar línguas estranhas, as pessoas pensam que seja xenoglossia. A xenoglossia não é exatamente esse fenômeno que a gente vê nas igrejas. A xenoglossia é a pessoa falar línguas estranhas, mas que existem. Então a pessoa fala inglês, fala em espanhol, fala em alemão, fala em egípcio, fala em aramaico. Por quê? Porque ela tem essas histórias armazenadas em si, ou o espírito comunicante tem esse domínio desses idiomas e acaba usando o médium para produzir determinadas línguas. O caso específico dessa chamada reunião de dons, onde ocorre as pessoas que falam em línguas, um dos dons é falar em línguas. O outro dom é conseguir interpretar essa língua. Não são todas as pessoas que entendem. É um emaranhado de sílabas difícil de você. Não parece com nada, sabe? É uma coisa, parece uma língua meio indígena, um negócio de um monte de sílabas indecifráveis. Não se parece com nenhum idioma. E aí tem o outro que tem o dom de entender línguas que vai decifrar. Não sei dizer se, de repente, as línguas das quais Paulo representava era falar outros idiomas, como o que aconteceu em Pentecostes, que foi quando Pedro, o apóstolo, subiu para falar para as pessoas no dia de Pentecostes, e quando ele começou a falar, cada pessoa que o ouvia, ouvia na sua língua nativa. Então, se eu era fenício, eu ouvia em fenício. Se eu era grego, eu ouvia em grego. Se eu era judeu, eu ouvia em hebraico, aramaico, dependendo da circunstância. Então, esse é o fenômeno que se espera como a xenoglossia, que é falar outras línguas. Agora, essa manifestação, ela é uma manifestação que não parece com língua nenhuma. Mas não é isso que você pergunta como é que o que é isso, na verdade, né? Então, o que ocorre? Os fenômenos mediúnicos, eles muitas vezes se apoiam nas próprias crenças pessoais que os indivíduos possuem, na forma como eles interpretam que esses fenômenos devam acontecer. Se você pegar, por exemplo, os cultos afro, eles têm uma forma de manifestação que é típica daquele tipo de situação. Eu não estou dizendo que é certo, nem estou dizendo que é errado. São características em que as pessoas dançam, elas giram. Se você vai numa casa espírita, não tem esse tipo de coisa. Os espíritos, quando se manifestam, não tem esse tipo de prática. Por quê? Porque ali existe um corpo de doutrina que regra como que as coisas vão acontecer. E nas reuniões que são marcadas pelas igrejas protestantes, existe um tipo de reunião chamado reunião de dons, que ocorre exatamente nas igrejas que são pentecostais. As igrejas pentecostais são essas que admitem esse e outros fenômenos espirituais, as chamadas manifestações do Espírito Santo. Então, em função da forma como as pessoas entendem que essa manifestação vai acontecer, elas então têm essa prática, dessa fala. À medida que a pessoa sente o envolvimento espiritual, ela não para e diz assim, deixa eu ver o que esse Espírito quer dizer. Ela imediatamente começa a falar, a começar a falar um monte de sílabas e sílabas, uma atrás da outra, sem separação, sem nada, e realmente não dá para entender coisa nenhuma. Mas em função do quê? Da forma como isso foi concebido. E isso se corporifica de maneira ainda mais nítida quando você percebe que todas as manifestações são atribuídas a um único Espírito, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, na visão da Igreja Protestante, seria o único manifestante entre todas aquelas que estão se manifestando, que falam aquelas línguas estranhas, como que o Espiritismo entende. É um fenômeno de acoplamento mediúnico.
está acontecendo um fenômeno de mediúnico que está se ajustando, e não completou, está se completando. E o médium em processo de adequação, ele começa, então, a reagir ao fenômeno mediúnico, apresentando o quê? Ele se levanta, ele fala, gesticula, e essa manifestação tem a ver com a forma como eles foram educados a entender como é que o Espírito Santo se manifesta. Deu aquela sensação da conexão espiritual, a pessoa começa então a reagir e se entrega a essas manifestações que acabam acontecendo desse jeito. Mas eu quero dizer a você que não é só essa forma que o Espírito Santo se manifesta nas igrejas. Existem muitas manifestações diferentes, em que não há essa fala de línguas. Quando esses ditos médiuns estão mais experimentados, eles percebem e dizem: um anjo do Senhor me revelou tal coisa. Então já não é mais a fala das línguas. O chamado Espírito Santo tem outras formas também de se comunicar e trazer as suas mensagens para as pessoas.